Olá pessoal, eu sou Marcelo e nesse vídeo Atlas abordaremos as principais características da histologia do sistema reprodutor masculino. Esse sistema é composto por testículos, ductos genitais, glândulas acessórias e pênis. Os testículos são as gônadas masculinas e são responsáveis pela produção de gametas e de hormônios andrógenos, no caso a testosterona. Eles são envolvidos por uma grossa camada de tecido conjuntivo chamada de túnica albugínea. Essa túnica se invagina e forma septos que dividem os testículos em lóbulos incompletos. Há também outro envoltório que é chamado de túnica vaginal, que deriva do peritônio devido à descida testicular. Os espermatozoides são produzidos em túbulos enovelados presentes no testículo, chamados de túbulos seminíferos. Esses túbulos são formados por epitélio germinativo, que é constituído por células da linhagem espermatogênica, que são as células que vão dar origem aos gametas, e por outros tipos celulares, como as células de Sertoli, cuja função nós veremos em seguida. Os túbulos seminíferos são envolvidos por uma lâmina basal e por uma bainha de tecido conjuntivo, que é composto por fibroblastos, por vasos sanguíneos, por células mioides e por células de Leydig. O desenvolvimento dos espermatozoides é chamado de espermatogênese e segue da seguinte maneira nas células da linhagem espermatogênica. As espermatogônias, que são células progenitoras com 46 cromossomos e duas cópias de cada gene, um materno e um paterno, sofrem mitose para a renovação do epitélio. Essas espermatogônias então se diferenciam, aumentando de tamanho e duplicando de DNA e são chamadas agora de espermatócitos primários. Essas células têm 4 cópias de cada gene, mas permanecem com 46 cromossomos. Elas são facilmente visualizadas nos cortes histológicos devido à presença de cromossomos nos seus núcleos. Nessa etapa também acontece o crossing over, para aumentar a variabilidade genética dos gametas. Após isso, os espermatócitos primários sofrem a primeira divisão meiótica e dão origem aos espermatócitos secundários, que agora possuem 23 cromossomos e duas cópias de cada gene. Essas células então sofrem a segunda meiose e dão origem às espermátides, que têm 23 cromossomos e uma cópia de DNA. As espermátides passam então por um processo de diferenciação, chamado de espermiogênese, na qual o núcleo se condensa, a célula perde citoplasma e o flagelo se desenvolve. Agora nós vamos iniciar a visualização das estruturas em micrografias. Aqui nós temos um corte de testículo, onde é possível observar uma cápsula de tecido conjuntivo, que é a túnica albugínea. Também conseguimos ver túbulos seminíferos e o lúmen de cada um deles. Note também que, como esses túbulos são enovelados, existem túbulos em várias alturas de corte, e por isso a gente vê diversos formatos aqui. Também conseguimos observar o tecido intersticial, que aqui está retraído por conta da preparação da lâmina. Nessa outra vista, é possível notar a grande quantidade de túbulos seminíferos que compõem o testículo. Aqui também é possível observar entre os túbulos o tecido intersticial, que, como eu disse, está retraído por conta da preparação histológica, então é um artefato de técnica. A gente também consegue observar os túbulos seminíferos com o epitélio germinativo e no lúmen dos túbulos a gente consegue notar os flagelos dos espermatozoides. Nesse aumento de 400 vezes, conseguimos ver os núcleos das células intersticiais. Esses núcleos podem ser de células de Leydig, como apontados pela seta, mas também podem ser núcleos de fibroblastos. Nessa região intersticial também, como eu disse, há a presença de capilares sanguíneos. Aqui nós conseguimos ver o epitélio germinativo em maior aumento. Marcado pelo número 1, temos a espermatogônia, que está apoiada na lâmina basal. Como eu disse, ela sofre mitoses para possibilitar a renovação do epitélio germinativo, o que não ocorre no sistema reprodutor feminino. Quando essas espermatogônias duplicam o DNA e aumentam de tamanho, elas são chamadas de espermatócitos primários, que são facilmente identificados pela presença de cromossomos no núcleo. Aqui está marcado um espermatócito primário pelo número 2. Marcado pelo número 3, nós temos uma célula intersticial, que, se tratando da célula de Leydig, é responsável pela produção de testosterona. Marcado agora pelo número 4, temos uma célula mioide, que são células de núcleo pavimentoso e estão localizadas na parede do túbulo.
Essas células têm capacidade contrátil, assim possibilita o transporte dos espermatozoides, já que nessa fase de maturação ainda não há abatimento de flagelos. Desses túbulos seminíferos, os espermatozoides se direcionam para a rede testicular da parte dorsal do testículo e seguem pelo ducto eferente até o epidídimo. Nesse aumento de 400 vezes, podemos observar novamente uma espermatogônia, marcada em 1, que ao duplicarem o DNA são chamados de espermatócitos primários, agora marcado em 2. Observe os cromossomos bem definidos no núcleo dessa célula. É nessa etapa também que ocorre o crossing over, possibilitando a maior variabilidade genética. Quando os espermatócitos primários sofrem a primeira divisão meiótica, formam os espermatócitos secundários, marcado aqui em 3. Que ao sofrerem a segunda meiose, formam as espermátides, que são células que aos poucos vão perdendo a forma arredondada, estão marcadas agora em 4. As espermátides se diferenciam num processo chamado espermiogênese, no qual o núcleo se condensa, a célula perde parte do citoplasma, o flagelo se forma e outras alterações estruturais acontecem para que os espermatozoides sejam originados. Os flagelos dos espermatozoides aqui estão marcados em 5. Para coordenar todo esse processo, dentro dos túbulos existem as células de Sertoli, que estão marcadas agora em 6. Observe que elas possuem núcleo pálido, núcleo evidente, e são células responsáveis por reabsorver o excesso de citoplasma perdido na espermiogênese, também atuam na nutrição das células germinativas por difusão, já que no interior do túbulo não há vasos sanguíneos. Essas células de Sertoli emitem projeções horizontais que possuem junções de oclusão, o que possibilita a criação da barreira hematotesticular. Essa barreira é importante porque separa as células germinativas antes e depois do crossing over, impedindo que o sistema imunológico reconheça como estranhas as células germinativas que, devido ao crossing, apresentam material genético diferente do indivíduo. As células de Sertoli também sintetizam a proteína ABP, que é chamada de proteína ligadura de andrógeno. Ela é importante porque, devido à sua alta afinidade por testosterona, que é produzida pelas células de Sertoli, permite a entrada desse hormônio nos túbulos, possibilitando então a espermatogênese. Há também as células mioides, que aqui estão marcadas em 7 e, como eu disse anteriormente, possibilitam o movimento dos espermatozoides em direção ao epidídimo. Nesse outro corte, conseguimos observar as células de Sertoli, aqui marcadas pelas setas curtas, que, como eu disse, emitem projeções. Nas reentrâncias dessas projeções, é possível observar grupos de espermátides, marcados agora pelas setas longas. Também é possível ver o excesso de citoplasma perdido na espermiogênese, que são chamadas de corpos residuais. Olá, eu sou Laís e eu vou dar continuidade ao aparelho reprodutor masculino, falando um pouquinho sobre as lâminas de ductos e próstata. Bom, gente, aqui nós temos o ducto epididimário, que fica nessa região aqui do epidídimo. Logo após o ducto eferente, é toda essa região enovelada que a gente pode observar no aumento, que ele tem esse aspecto bastante tortuoso. E em razão desse aspecto enovelado e tortuoso, o corte histológico dele dá a entender que são vários ductos, quando na verdade não, é só um, mas é por causa dessa configuração mesmo dos ductos que dá essa impressão. Então, nessas porções circulares aqui, a gente consegue ver os ductos circundados por essas regiões representadas aqui nas setas pretas por tecido conjuntivo frouxo. No aumento maior, a gente consegue identificar o epitélio colunar pseudoestratificado com estereocílios, representado aqui por essas setas maiores, e à luz de alguns vasos sanguíneos no tecido conjuntivo frouxo. Na luz do ducto, a gente tem os espermatozoides, que são armazenados até a ejaculação. Esse epitélio colunar pseudoestratificado com estereocílios tem uma atividade absortiva e secretora característica, absorvendo, por exemplo, o resto do fluido testicular e espermatozoides degenerados. No aumento maior ainda, a gente consegue visualizar com mais detalhes esse epitélio colunar pseudoestratificado com estereocílios, aqui indicado pelas setas maiores, os estereocílios aqui. O lúmen, como eu já falei,
com os espermatozoides, e circundando esse ducto a gente tem uma fina camada de músculo liso, aqui representado por essas setas pretas menores. Circundando os dois, o ducto e essa fina camada de músculo liso, a gente tem o tecido conjuntivo frouxo, que eu já falei, e no lume também os espermatozoides. Essa porção supranuclear das células do epitélio, essa região aqui, se a gente observar bem, elas são um pouco menos coradas. Isso se deve à razão da presença do complexo de Golgi, que é uma organela bem característica das células do aparelho reprodutor masculino. O ducto deferente ele já não tem o aspecto tortuoso que tem o ducto epididimário, e ele é um canal que vai conduzir os espermatozoides que estavam lá armazenados no epidídimo. Aqui a gente pode observar um corte transversal desse ducto, desse canal, e uma das grandes diferenças em relação ao epididimário é uma camada muito mais espessa de músculo liso em comparação com a fina camada que tinha lá no ducto epididimário, né? Esse músculo liso é importante na contração, no momento da ejaculação, o que vai impulsionar o espermatozoide do testículo para a região da uretra. Então aqui a gente pode observar essa camada muito mais espessa de músculo liso, e nessa seta em preto aqui, nessa região, a gente consegue observar a mucosa que reveste a luz desse canal. No aumento maior, a gente consegue ver que o epitélio também, assim como o do ducto epididimário, é colunar pseudoestratificado com estereocílios, e aqui na seta maior, aqui é o epitélio pseudoestratificado com estereocílios, e na seta menor a gente consegue ver a lâmina própria, que é o tecido conjuntivo característico das membranas mucosas. Bom, e aqui nós temos a próstata, que é uma glândula exócrina, que está localizada logo abaixo da bexiga, com a uretra passando por ela, ou seja, existe uma porção da uretra que passa pela próstata, como a gente pode ver aqui. Tá vendo? Essa região aqui compreendendo a uretra prostática, de onde desembocam os ductos da próstata. E a próstata é uma glândula que é dividida em 3 zonas, que é a zona periférica, a zona central e a zona de transição. Nesse corte aqui a gente consegue ver as glândulas da zona central. Nessa porção a gente consegue ver as glândulas tubulo-alveolares, que é do que a próstata é composta, né? Ela é composta por essas glândulas tubo-alveolares que são ramificadas e podem ser formadas por um epitélio cuboide alto ou pseudoestratificado colunar. Essas glândulas estão associadas à produção de secreção, que são armazenadas para serem expulsas durante a ejaculação. Aqui maiormente a gente pode ver essas glândulas, que são formadas aqui, nesse caso, por um epitélio cuboide alto. E, como eu já tinha comentado, o epitélio de transição da uretra prostática, né? Esse epitélio de transição, a gente já viu também nas aulas anteriores, que é o epitélio característico da bexiga. Se caracteriza por ser estratificado e com a camada superficial formada por células globosas, que são essas células aqui mais arredondadas, como a gente pode ver.